Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shalom a todos que me ouvem, shalom a todos que acompanham o canal, a todos que são inscritos no canal, e seja bem-vindo você que está ouvindo a primeira vez um shiur judaico-messiânico. Aos meus amigos cristãos que me ouvem, sejam bem-vindos se você é cristão, e seja bem-vindo se você é um irmão de sangue, um judeu. A paraxá da semana, ela é a paraxá Shemini, que se encontra no Sefer de Vaikra, no Perek 9, no capítulo 9, e vai até o capítulo 11. Existem várias coisas muito especiais nessa paraxá. Hashem ensinando como fazer uma oferta queimada, mas eu quero atentar ao nosso shiur de hoje apenas em um foco. Vamos falar sobre a alimentação kasher. O que Hashem nos deu para comer e o que Hashem criou para não ser comido. A questão aqui pessoal, não só sobre saúde e sobre espiritualidade, mas é sobre saber dividir o que pode e o que não pode, não só na alimentação, mas em toda a nossa vida. Nós aprendemos a separar o que pode ser ingerido e o que não pode. Certos animais Hashem criou para ser comido, e certos animais Hashem criou para não ser comido. Isso é simples de entender, isso é um fato. Nós vamos ler aqui todo o capítulo 11. Vamos começar aqui. Capítulo 11 do Sefer de Vaikra. Vamos lá. Adonai disse a Moshe e a Aaron: fale ao povo de Israel, estas são as criaturas vivas que vocês podem comer dentre todos os animais da terra. Qualquer um que tenha o casco fendido, totalmente dividido e rumine, esses animais serão consumidos. No entanto, não comam os que apenas ruminam, ou que possuem só o casco fendido. Por exemplo, o camelo, o coelho, a lebre, são impuros para vocês, pois eles ruminam, mas não têm o casco fendido. Ao passo que o porco é impuro para vocês, pois apesar de ter o casco separado e totalmente dividido, não rumina. Não comam a carne deles, nem toquem em suas carcaças, eles são impuros para vocês. De tudo que vive na água, comam o seguinte: tudo que está na água e possui barbatanas e escamas, quer em mares, quer em rios, podem ser comido. No entanto, tudo que existe em mares, em rios, sem barbatanas e sem escamas, e todas as pequenas criaturas aquáticas e as criaturas que vivem na água, isso é detestável. Sim, esses serão detestáveis a vocês. Não comam suas carnes e abominem suas carcaças. Existe algo interessante, já provado pela medicina e pela ciência, que o porco, a natureza do porco já fala pelo nome. É um animal sujo. Por mais que ele seja criado em ambientes e em condições limpas, a natureza do porco sempre vai ser suja. É interessante que tudo que o porco come, ele não é como a vaca ou como o boi, que todo nutriente que não é bom para o homem, não é bom para o próprio animal, é expelido pelas fezes. O porco não. O porco, ele toda aquela toxina que se encontra em sua comida,
ele leva até a sua própria carne. E é interessante que o porco ele não soa para fora, ele soa para dentro. Assim como os peixes que não têm escama. Pelas escamas, os peixes liberam as toxinas que estão neles, pelo alimento ingerido. Mas os peixes sem escamas, eles não liberam as toxinas. Ficam tudo preso dentro do seu corpo. Bom, vamos continuar aqui. As seguintes criaturas do ar serão detestáveis a vocês. Não as comam. São algo detestável: a águia, o abutre, a águia pescadora, o gavião, os diversos tipos de búteos, os diversos tipos de corvos, o avestruz, a coruja das torres, a gaivota, os diversos tipos de falcão, a coruja pequena, o biguá, a coruja grande, a coruja chifruda, o pelicano, a coruja de igreja, a cegonha, os diversos tipos de garças, a polpa e o morcego. Todas as criaturas aladas que enxameiam, que andam sobre as quatro patas, são algo detestáveis a vocês. Com exceção de todas as criaturas aladas que enxameiam e andam sobre os quatro patas, comam as que têm patas articuladas acima dos pés, possibilitando-lhes saltar sobre o solo. Comam especificamente os diversos tipos de locustas, gafanhotos, chifrudos e grilos. Todas as outras criaturas aladas que chameiam de quatro patas são algo detestável a vocês. Por meio deles, vocês se tornarão impuros. Quem tocar na carcaça deles será impuro até a tarde. Existe um ditado muito usado que você é o que você come. E realmente esse ditado faz sentido, porque tudo que você come se torna em energia. E o nosso corpo é feito por energias. O nosso corpo é feito de alma, espírito e matéria. Tudo que você come vai para a sua matéria. E se você come algo que te deixa impuro na matéria, isso é abominável a Hashem. É interessante que Hashem, ele quer um nível tão santo para nós termos uma comunhão com ele, que ele se importa até mesmo com a nossa impureza material. Não só a nossa impureza espiritual, mas a impureza material também. É magnífico, porque Moshe, quando subiu ao monte e recebeu a Torá, ele ficou 40 dias sem comer e sem beber e sem ter relação sexual nenhuma, mesmo sendo lícita. Nós vemos o nível de santidade que Hashem requer, porque Hashem é santo, tanto espiritualmente e quanto todas os ambos etapas. Ele é santo em tudo. Não há outro como ele, não há alguém santo como ele, e ele quer um povo santo. Vamos lá. Os seres seguintes dentre as pequenas criaturas que chameiam sobre o solo são impuros para vocês: Adonim, o rato, os diversos tipos de lagartos, a lagartixa, o crocodilo da terra, o lagarto pequeno, o lagarto da areia, o camaleão. Eles são criaturas rastejantes e impuras. Quem tocar neles, quando morto, será impuro até a tarde. Pessoal, é interessante que Hashem aqui nos ensina não só o conceito de separar o que foi criado para ser alimento ou o que foi criado para não ser alimento. Tudo que nós consumimos visualmente e tudo que nós ouvimos torna-se alimento para a alma e para o espírito. Nós podemos dizer também que Hashem está tentando nos instruir o que nós podemos e o que nós não podemos. Existe um midrash escrito assim, um judeu não deve dizer que o presunto é nojento, ou jamais comeria a perna de rã,
Ao invés disso, deveria dizer: eu realmente gostaria de comer todos esses tipos de carne, mas eu não vou comer, porque Hashem me proíbe de comê-los. Desta maneira, evitar os alimentos não kasher. Yeshem Shammai, com a intenção de cumprir a mitzvah. Ou seja, pessoal, nós devemos ser sinceros. Você tem vontade de comer um porco? Tenho. Tenho vontade de comer um camarão? Tenho. Mas por que não come? Porque não me é lícito. Mas por que não faz? Porque Hashem sabe o que é bom para mim e eu não sei de nada. Ele é o detentor de todo conhecimento, não eu. Se ele proibiu é porque ele sabe, ou porque sim ou porque não. E quem sou eu para questioná-lo? Quem somos nós para questionar o dono de todas as coisas, ou aquele que criou todas as coisas? Hashem sabe as nossas dificuldades em lidar com essas coisas, com esses mandamentos, com o que é proibido, porque nós somos filhos de Adão. Mas a intenção de Hashem é nos mostrar como nós podemos aprender a separar as coisas, pessoal. Como nós podemos aprender a consumir o que é bom e deixar de consumir o que não é bom. Nós podemos haver um contra-argumento aqui, mas eu quero mostrar como Yeshua está de acordo com a mitzvah da lei de Kasherut. Nós vamos abrir aqui no Sefer de Matityahu, no capítulo 5, no verso 17, que é um versículo manjado, todos conhecem. Yeshua disse: não pense que vim abolir a Torá e nem os profetas. Não vim abolir, mas completar. Nós judeus sabemos que Torá não tem divisões, a não ser com o sistema sacrificial, que são outras coisas. Mas a lei moral, ela não está apenas restrita. A lei de Kasher está incluída nessa lei moral. Yeshua continua dizendo: sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud e nem um traço da Torá passará. Então nós vemos que Yeshua ele usa os céus e a terra como testemunha de que a Torá e tudo que nela existe ainda é vigente. Ainda deve ser cumprido, até mesmo a alimentação kasher. Mas nós vamos ver mais para frente um argumento aqui em Mateus capítulo 15, aonde Yeshua ele dá um entendimento aos mestres da Torá, e que algumas pessoas usam para refutar a alimentação kasher. Nós vamos ver que o Rabi Yeshua está totalmente de acordo e que esse texto não tem nada a ver com a alimentação kasher. Vamos lá, pessoal, deixa eu só abaixar o negócio aqui. Então, alguns fariseus e mestres da Torá de Jerusalém foram a Yeshua e lhe perguntaram: por que seus talmidins transgridem a tradição dos anciões? Eles não realizam a Nitlat Layadim, ou seja, a lavagem das mãos antes de comer. Ele respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento, a ordem de Hashem, por causa da sua tradição? Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Hashem. Olha só a invertida que há aqui. Vamos prestar atenção, pessoal. Os fariseus estão cobrando os talmidim de não lavarem as mãos antes de comer. Ou seja,
uma tradição dos anciões. Essa mitzvah não se encontra na Torá. Isso é uma tradição de ancião. E Yeshua diz: e por que vocês transgridem o mandamento por causa das tradições? Yeshua é a favor do cumprimento da Torá. Até mesmo se alguma tradição ou alahá for contra o cumprimento de uma mitzvah, ela deve ser descartada. Então nós vemos o contexto aqui, que o contexto não quer dizer alimento, mas quer dizer de lavagem das mãos. E Yeshua continua explicando. Então ele chamou a multidão para junto de si e disse: ouçam, entendam isto. O que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas o que sai da boca é o que torna impura. Nós vemos aqui que Yeshua não usa a palavra alimento, mas sim a lavagem das mãos, porque é uma tradição dos anciões e não uma mitzvah. Mais para frente ele ainda fala: essas coisas tornam a pessoa impura, mas comer sem realizar a Nitlat Yadim não torna ninguém impuro. E ele fala assim antes: pois do coração procede maus pensamentos, assassinatos, adultério e outros tipos de imoralidade sexual, roubo, mentira e calúnia. Essas coisas tornam a pessoa impura, mas comer sem lavar as mãos, isso não torna ninguém impuro. Ele não fala comer porco não torna ninguém impuro. Não, comer sem lavar as mãos, esse é o contexto. Podemos ver aqui também, pessoal, em Atos 3:10. Vamos lá em Atos. É uma visão, algo que se usa para refutar, mas nós vamos ler o contexto de Atos 3:10. Atos 3:10. Só um momentinho. Atos capítulo 3. Eu vou... Me perdoem, irmãos, é Atos capítulo 10. Vamos lá. Vamos ler. Havia em Cesárea um homem chamado Cornélio, um oficial do exército romano, do regimento chamado Italiano. Ele era um homem devoto, um temente ao Deus. Bem como toda a sua casa, ele contribuía de uma forma generosa para ajudar os judeus pobres e orava com regularidade a Hashem. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele viu nitidamente em uma visão um anjo de Hashem, que se aproximou dele e disse: Cornélio, Cornélio. Olhou para o anjo atemorizado. Que é isso, Senhor? Ele perguntou. Suas orações e respostas, respondeu o anjo, e seus atos de caridade, sua tzedakah, chegaram à presença de Adonai, de modo que ele o tem em mente. Agora, mande alguns homens a Iafo para trazerem um homem de um nome Shimeon, também conhecido como Kefa. Ele está na casa de Shimeon, o curtidor de couro, perto do mar. Assim que o anjo que lhe falava foi embora, Cornélio chamou um dos seus escravos domésticos e um soldado auxiliar, um homem piedoso. Ele lhes contou tudo e enviou a Iafo. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles ainda estavam caminhando e se aproximavam da cidade, Kefa subiu ao telhado da casa para orar. Ele sentiu fome e quis algo para comer. Mas enquanto preparavam a refeição, ele caiu em êxtase, no qual viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol estava sendo baixado à terra pelos 4 cantos. Nele havia todas as espécies de animais quadrúpedes, criaturas rastejantes e aves ariscas. Então uma voz disse: levante-se, Kefa, mate e coma. Mas Kefa disse: não, Senhor, de jeito nenhum, jamais comi algo impuro ou treife. A voz lhe falou pela segunda vez: pare de tratar como impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi levado de volta aos céus.
Kefa ainda estava refletindo profundamente sobre o significado da visão que tivera quando o homem enviados por Cornélio, tendo perguntado aonde era a casa de Simeão, pararam junto ao portão e chamaram e perguntaram se Simeão conhecia por Kefa estava hospedado ali. Enquanto a mente de Kefa ainda estava ocupada com a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens estão procurando por você. Levante-se e desça, e não receie em ir com eles, porque eu mesmo os enviei. Por isso Kefa desceu e disse aos homens: vocês estavam procurando por mim? Eis-me aqui. O que trouxe até esse lugar? Eles responderam: Cornélio. Ele é um oficial do exército romano, um homem justo, temente a Deus, alguém tido em alta conta por toda a nação judaica. Foi-lhe dito por um santo anjo que você seja levado à casa dele para que ele ouça o que você tem a dizer. Por isso Kefa os convidou para serem os seus hóspedes. Pessoal, nós vemos aqui, para você entender esse texto, você tem que entender um pouco da cultura judaica. Daquela época, todo judeu considerava aquele que não era judeu como alguém impuro, alguém distante de Hashem. Considerava o gentio como cachorros, como porcos, porque eram impuros. Então, se alguém chamasse a Kefa a ir ensinar, a abessorar o evangelho, a Torá, a outra pessoa que não fosse judeu, automaticamente ele ficaria receoso, porque são pessoas impuras, são pessoas imundas que não têm contato com os mandamentos do Eterno. Por isso Hashem mostra uma visão de um porco, e Hashem diz: Kefa, não chame o maldito aquilo que eu purifiquei, ou seja, aquilo que era maldito, os gentios estavam sendo purificados. Ou seja, Cornélio, aqui fala que Cornélio, ele fazia as orações regularmente, ele fazia tzedakah, então ele não era um cara totalmente impuro, porque ele cumpria as regras básicas da Torá. Então nós vemos o contexto aqui de Atos não se tratar de comida, mas se tratar de pessoas, e se tratar de um povo, os gentios. Depois que Kefa chega até os seus irmãos, ainda os seus irmãos brigam com ele e falam: Kefa, com o gentil, Kefa. Então Kefa diz: mas eu tive uma visão que Hashem tinha purificado, estava purificando os gentios, por isso eu fui. O contexto aqui não é comida, o contexto aqui é pessoas. Tudo certo por enquanto? Também nós temos aqui algo muito interessante no Sefer de Colossenses 2,16. Estamos finalizando já aqui a palavra. Voltando ao Shiur, eu tive que dar uma pausada aqui, mas voltando ao Shiur, a palavra está em Colossenses. Nós vamos falar sobre algo que se usa para contradizer a mitzvah da alimentação kasher. Vamos lá. Colossenses, no capítulo 2, no verso 16, diz assim: por isso, não permita que ninguém julgue em relação ao que comem ou ao que bebem, ou em relação ao festival judaico, ao Rosh Hashanah ou ao Shabat. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do Mashiach. Pessoal, Colossenses, uma comunidade de gentios, uma comunidade que eles estavam aprendendo a Torá com Paulo. Imagina você, não sendo judeu, guardando algumas leis da Torá, que pertence ao povo judeu, a nós, no meio de uma sociedade totalmente de costumes diferentes, sociedade pagã que não cumpria a lei alguma, mas era entregue aos costumes de seu próprio povo. Imagine as pessoas te julgando por você cumprir aquilo que devia ser cumprido. Era isso que estava acontecendo na época.
Shaul continua e diz assim: não permita que ninguém lhes negue o prêmio. Que prêmio? A Torá, insistindo na participação de atos de mortificação e adoração de anjos. Por acaso, a Torá ensina isso? Mortificação da carne? Adoração de anjos? Culturas pagãs faziam isso, mas não a Torá. Tais pessoas sempre contam alguma visão e se orgulham da aparência mundana. Pronto, a chave do versículo. As pessoas que tentam parar, tais pessoas sempre contam alguma visão. Eu tive uma visão que não é assim. Eu tive uma visão que essas coisas não valem mais, né? Usando a visão de Pedro, de Kefa, que não se tratava do alimento, mas sim da pessoa. E orgulham-se da sua aparência mundana. Podemos ver aí que Hashem sim se preocupa com a nossa aparência. Aí diz assim: essas proibições dizem respeito a coisas que devem perecer pelo uso, não por serem evitadas. Então nós perecemos pelo uso desses alimentos, não por serem evitados, e baseiam-se em regras e ensinos humanos. Por acaso essas leis foi dada por homens? Por acaso essas leis foi escrita ou outorgada por homens? Não, nós sabemos muito bem que foi o próprio Deus dando essas mitzvah a Moshe no monte Sinai, ditando diretamente a Moshe para o nosso bem e para a vida. Então nós vemos Shaul aqui refutando aquelas pessoas que queriam fazer de alguma maneira com que aqueles gentios não cumprissem as mitzvahs de Rosh Chodesh, a guarda do Shabat, ou beber ou comer, o que a Torá diz o que é comida e o que a Torá diz que não é comida. Mas você pode me dizer: Lucas, eu sou gentil, eu não sou judeu. E Lucas, como que alguma coisa pode consumir, algo que eu consuma possa vir prejudicar o meu espiritual? Pessoal, em Atos, vamos voltar em Atos capítulo 15, verso 19, diz assim: portanto, minha opinião é de que não devemos pôr obstáculos no caminho dos goim, das nações que estão se voltando para Deus, as pessoas que estão se achegando, as pessoas que estão voltando, começando a caminhar com Deus. Não põe obstáculos para elas, voltando a Hashem, voltando às mitzvah. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-lo de que se devem abster das coisas contaminadas por ídolos, da fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Do que foi estrangulado. Isso quer dizer a comida com sangue. Não é só chouriço, não é só galinha ao molho pardo, mas é toda a carne que contém sangue não deve ser comida. Porque o sangue representa a vida, e tudo aquilo que come sangue afronta o autor da vida. Essa mitzvah existe desde o tempo de Noé. Lá no começo, Hashem já mostrou para Noé que não devia consumir sangue. E do sangue de novo, mas 2 vezes sangue. Esse sangue é assassinato. Lembrando que Yeshua nos disse que assassinato não é apenas o ato, mas se você fala mal, se você comete o Lashon Hará, fala mal de uma pessoa, você está cometendo assassinato. Esses são 4 regrinhas para aqueles que estão começando a conhecer a Hashem novamente. Sabe por quê? Porque desde os tempos antigos Moshe é ensinado, ou seja, desde os tempos antigos a Torá é ensinada em todas as cidades e suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabbat. Ou seja, essas são as regras básicas. Os demais são dádivas, os demais vós irão aprender com o tempo
Com o tempo, o gentio participando no Shabat nas sinagogas com os judeus, eles iriam aprender a guardar as mitzvot, a amar as mitzvot com todo o seu coração. Parashá Shemini, pessoal. Hashem nos explica como separar as coisas, não só alimento, mas como todas as coisas na nossa vida. O que é para ser comido e o que não é para ser comido. Shalom, shalom. Fique na shalom de Hashem, que o Eterno possa abençoar a todos, todas as famílias. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino, deixe um comentário. Nós temos um grupo no WhatsApp de estudo. Se for do seu interesse, nos avise que nós colocamos você lá. Amém e amém.